Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui comigo hoje. Meu nome é Wellington Lima. Hoje nós vamos falar de quando 4 dos discípulos de Jesus se tornam pescadores de homem. E isso aconteceu no Mar da Galileia. Essa passagem ela está relatada em 3 evangelistas, em Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos tratar hoje de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Esta é a parte 1. Vamos lá? Mateus, capítulo 4, versículo 18. Enquanto Jesus andava junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. Mar da Galileia. Também era chamado de Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e também o Mar de Quinerete. Sua forma é oval e irregular, com a extremidade maior ao norte. Tem cerca de 20 km de comprimento e de 9 a 13 km de largura. Sua maior profundidade é de 43 metros. É cerca de 200 metros abaixo que o Mediterrâneo. E essa grande depressão é responsável por alguns dos seus fenômenos especiais. Muitas cidades populosas ficavam às suas margens, como Tiberíades, Betsaida, Cafarnaum, Corazim, Hipona, etc. O lago é alimentado principalmente pelo Jordão, mas além disso existem várias grandes fontes e riachos que o abastecem durante as estações das chuvas, que despejam uma imensa quantidade de água nele, elevando seu nível vários metros acima do nível normal. Viu 2 irmãos. Um dos 2, pelo menos André, tinha sido um discípulo do João Batista. E o apóstolo João nos informa que ambos haviam sido chamados ao conhecimento de Cristo à margem do Jordão, e que o nome de Pedro havia sido dado a Simão. Isso está relatado em João, capítulo 1, versículo 40 a 42, onde temos: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouvira aquilo de João, e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Já achamos ao Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado de Cefas, que se traduz Pedro. E é provável que desde o primeiro contato com Jesus, eles seguiram por algum tempo e foram com ele a Caná, porque em João capítulo 2, versículo 2 está registrado: E também Jesus foi convidado com seus discípulos ao casamento. E também em Cafarnaum, onde também João nos relata no capítulo 2, versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E depois também eles devem ter seguido Jesus para Jerusalém, conforme o mesmo evangelista João nos relata no capítulo 2, versículo 13. E estava perto a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E ficaram com Jesus, provavelmente, quando Jesus estava na Judéia. Mas quando os fariseus ficaram com ciúmes do número de seus seguidores, e Herodes ficou ofendido com a popularidade de João, podemos supor que Jesus, ao retornar à Galileia, talvez achasse prudente despedir seus discípulos por um tempo, até que ele próprio tivesse ido de um lugar a outro para pregar o Evangelho, e houvesse informado as pessoas mais particularmente sobre o caráter de sua pessoa e a natureza de sua doutrina. Ou, quem sabe, estes podem ter o deixado no momento em que os samaritanos o convidaram para ir com eles à sua cidade. Isso que em João está relatado no capítulo 4, versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos a ele, suplicaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Porque aqui, onde está nos dito que Jesus ficou com ele por 2 dias antes de continuar a sua viagem. Seja como for, não lemos mais que seus discípulos estavam com Jesus, até que ele agora os encontra no mar da Galileia. Mas eles mal voltaram para casa, já retornaram a seu antigo emprego, e continuaram nele até que agora foram retirados de qualquer consideração adicional aos seus negócios terrenos, e foram particularmente chamados por Cristo a um constante comparecimento a ele. Simão, chamado Pedro.
O nome Pedro significa uma rocha, e é o mesmo que Cefas. Lançaram a rede ao mar para lavá-la, pois de acordo com o evangelista Lucas, que nos registra que no capítulo 5, versículo 2, e estavam lavando as redes, eles estavam lavando agora suas redes quando Jesus os chamou. Assim, é mais provável que os homens estivessem ocupados em lavar redes e remendá-las quando Cristo se aproximou pela primeira vez. Então, Jesus usou o barco de Simão, produziu a pesca milagrosa, que nós vamos estudar, nós vamos acompanhar na terceira parte desse estudo, que está relatado em Lucas, capítulo 5, versículo 6. E eles fizeram assim, e recolheram grande quantidade de peixes, e suas redes estavam se rompendo, e chamou Simão e André para segui-lo. Depois de retornar à praia, Tiago e João começaram a consertar a rede rasgada, e então Jesus também os chamou para segui-lo, porque eram pescadores. Jesus chamou essas pessoas humildes e obscuras para mostrar, primeiro, a liberdade de sua graça, ao escolher instrumentos tão fracos. Segundo, seu poder, porque por tais homens ele poderia subjugar o mundo. Terceiro, a profundidade de sua sabedoria, prevendo assim sua própria honra, para que os instrumentos não levem a glória da sua obra. Versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de gente. E disse-lhes: Pedro, André e João já eram discípulos. Este é um chamado para dedicar-se integralmente ao discipulado. A missão dos apóstolos, da palavra grega para enviado, emissário, missionário, vai ser descrito no Mateus capítulo 10, versículo 1 e 2, onde nós vamos ler: Jesus chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda enfermidade e toda doença. Vinde após mim. Venham atrás de mim. Recebam as minhas doutrinas. Imite-me em minha conduta. Em todos os aspectos sejam meus discípulos. Podemos observar que a maioria dos chamados de Deus ao homem é expressa em poucas palavras solenes, que alarma a consciência e impressiona profundamente o coração. Seguir uma pessoa, na frase judaica, significa ser seu discípulo ou aluno. Vos farei pescadores de gente, ministros ou pregadores do Evangelho, cuja tarefa será conquistar almas para Cristo. Jesus aqui faz referência a Jeremias, capítulo 16, versículo 16, onde lemos: Eis que enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, que os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, que os caçarão de todo monte, e de todo morro, e até das fendas das rochas, para chamar Pedro e André ao discipulado integral e a viver para o ministério. Versículo 20. Então eles logo deixaram as redes e os seguiram. Logo, imediatamente, como todos deveriam fazer quando o Senhor Jesus os chama. Assim também está relatado em Lucas, capítulo 5, versículo 11. Eles levaram os barcos para a terra, após a pesca milagrosa, deixaram tudo e o seguiram. Seguiram. Essa é uma expressão que indica que eles se tornaram seus discípulos. Pedro e André já conheciam Jesus. Ele já havia falado com eles, quando pregaram naquela região. Ao serem chamados por Jesus, sabiam que tipo de homem ele era e estavam dispostos a segui-lo. Pedro e André não estavam apenas impactados pelo calor e emoção do momento, quando decidiram seguir Jesus. Estavam completamente convencidos de que essa atitude lhes mudaria a vida para sempre. Versículo 21. E passando ali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, em um barco, com seu pai Zebedeu, que estava consertando suas redes, e ele o chamou. E passando dali, do lugar onde Jesus estava conversando com Pedro e André, pois Tiago e João estavam em barcos diferentes quanto da pesca milagrosa. Isso a gente infere de Lucas capítulo 5, versículo 7, onde está escrito: Então acenaram aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem os ajudar. Vieram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase afundavam. Viu outros 2 irmãos. Eles eram homens envolvidos no mesmo emprego,
colegas de Pedro e André, e é provável que existissem muitos outros na vizinhança do lago, conforme Lucas, capítulo 5, versículo 10. E semelhantemente também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram colegas de Simão. Versículo 22. E eles logo deixaram o barco e seu pai, e o seguiram. Deixaram o barco e seu pai. Isso mostra como estavam dispostos a seguir Jesus. Eles nos mostraram o que devemos fazer. Se necessário, devemos deixar pai, mãe e todo amigo. Se eles vão conosco e são cristãos, está bem. Caso contrário, ele não deve nos impedir. E o seguiram. Tiago, João, Pedro e André foram os primeiros discípulos convocados por Jesus para trabalhar com ele. O chamado do mestre motivou esses homens a levantarem-se e deixarem seus afazeres imediatamente. Eles não deram desculpas, dizendo que o momento não era o mais adequado. Partiram imediatamente e seguiram-no. Jesus chama cada um de nós para o seguirmos. Quando ele nos chama para servi-los, devemos agir como aqueles discípulos, imediatamente. O que eu chamo a atenção aqui? Estes discípulos deixaram as redes quando foram chamados por Cristo. Suas redes eram o meio de vida, talvez todas as suas propriedades. Ao deixá-las imediatamente e segui-lo, eles deram toda evidência de sinceridade. Eles mostraram, o que também deveríamos, que estavam dispostos a abandonar tudo por causa de Jesus e segui-lo onde quer que ele os levasse. Eles foram perseguidos e mortos por causa dele, mas também tiveram a honra de salvar almas da morte e estabelecer uma igreja que continuará até o fim dos tempos. Mal sabiam o que o esperava quando deixaram suas redes sem remorso e seguiram o desconhecido e desonrado Jesus de Nazaré. Que esse estudo tenha lhe abençoado. Nos vemos no próximo. Até!